Olá, saúdo cada um dos meus irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Deus é Bom. Esse texto não fui eu quem escrevi. Ele está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então vamos iniciar orando. Amado Deus, pedimos a tua bênção, pedimos que tu coloques nos nossos corações aquilo que tu queres que nós aprendamos hoje. Fica conosco, fica com nossa meditação e perdoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto de hoje chama-se Deus é Bom. Quem escreveu foi Vilmara Lima. E a orientação é para que a gente leia Naum, capítulo 1, versículos de 1 a 10. E diz assim: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixa impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como palha seca. Amém? O Senhor é bom. Bom, irmãos, então o texto que ela escolheu foi o versículo 7, né, desse texto de Naum, capítulo 1, e diz assim: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam. Então o texto diz que assim, que o livro de Naum é uma profecia contra a cidade de Nínive. Então essa cidade estava cometendo muitos pecados e o Senhor então estava profetizando que ele não se agradava e que aquilo tudo podia acabar muito mal. Então o profeta começa mostrando a ira e o poder de Deus, mas apesar de tudo isso, ele revela Deus como bom, né? Deus é bom e é um refúgio para aqueles que confiam nele. Então nesse versículo aí, o 7, a gente pode aprender o seguinte: primeiro, que Deus é bom, não importa o que aconteça, o Senhor é bom e é da sua natureza, é a essência de Deus ser bom. Inclusive, as feridas que o próprio Deus nos causa, diz o texto aqui, os desertos pelos quais ele nos faz passar, são instrumentos da sua bondade. Então, aqui está dizendo assim, que a gente não passa pelas coisas por passar, mas porque Deus é bom e ele quer nos ensinar alguma coisa. Outra coisa que o texto nos mostra é que Deus é um refúgio. Então, um refúgio é um lugar de proteção. Quando você está fugindo de algo, está com medo, você busca um refúgio. Então, o Senhor é o nosso refúgio. Ele é um lugar seguro. Então, é para o Senhor que a gente deve correr quando a gente está em perigo. Quando o mundo, a carne, o diabo, tudo parece militando contra a gente, guerreando contra a gente. É no Senhor que a gente tem esse esconderijo. Outra coisa que o versículo mostra, que o texto nos mostra, é que o dia da angústia vem. Então, diferente do evangelho sem cruz, quer dizer, Jesus não tinha vindo ao mundo ainda, né? E aqui a gente está falando especificamente de Nínive. Então, diferente do evangelho sem cruz que se prega por aí,
O Evangelho de Cristo tem sofrimento e dias de angústia. Então não é tudo flor. Não tem. Eu aceitei Jesus e não vai ter problema, e só vai ser felicidade. Não, a angústia virá. Mas há uma fortaleza para quem a gente pode correr nesses dias, que é o Senhor. Então a gente nunca pode esquecer que Jesus Cristo venceu o mundo, né? Que pode ter um monte de aflição, um monte de coisa triste, mas nós temos a Jesus. Então o Senhor conhece os que buscam auxílio nele. Então, entre todos os homens da terra, entre todas as pessoas da terra, aqueles que buscam o auxílio no Senhor, ele olha e fala: aquele eu reconheço. E esses são os meus. Então, a palavra do original para protege tem o sentido de conhecer. O Senhor conhece aqueles que o buscam. Então, Deus conhece os que buscam refúgio nele, porque eles têm um relacionamento com ele. Então, obviamente, se você tem uma conexão com Deus, se você ora, se você lê a Bíblia, se você confia, se você obedece a Jesus, é lógico, ele vai te reconhecer. Porque é nele que você vai se refugiar sempre. Então, o Senhor conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos pecados e conhece todos os nossos medos. Nada passa batido aos olhos do nosso Deus. E ele nos protege apesar de tudo isso, apesar de nossa fraqueza, do nosso medo, da nossa insegurança, da nossa falta de confiança e da fé. O Senhor mesmo assim nos ama e nos protege. Então, independente do que aconteça, nunca se esqueça, nunca se esqueça que o Senhor é um bondoso refúgio. Principalmente agora, né, que estamos passando esses tempos difíceis em que muitas pessoas estão doentes, há muitas enlutadas, pessoas queridas partiram, falta dinheiro, às vezes falta alimento, enfim, são tantas dificuldades, a incerteza de que teremos ou não emprego quando tudo isso passar, como vai ficar a economia do país, como vão ficar as coisas. Independente do que possa acontecer, que nós possamos nos lembrar que o Senhor é o nosso refúgio e tudo que Ele faz tem a ver com a bondade dEle. Eu vou contar para os irmãos uma historinha. Era uma vez um rei. Este rei era uma pessoa boa, mas ele não confiava na bondade de Deus. E ele tinha sempre em sua companhia um servo que era muito temente a Deus. Este servo sempre dizia para o rei que o Senhor era bom. E o rei falava: não, isso não existe. A bondade de Deus não existe. O que acontece é que as coisas vão acontecendo e a coincidência, as coisas às vezes dão certo e às vezes dão errado. E o servo dizia: não, o Senhor é bom. Tudo o que o Senhor faz é perfeito. E aquele servo e aquele rei costumavam caçar sempre. Era muito comum que eles saíssem para caçar. E um dia, esses dois foram caçar, foram numa caçada. E esse assunto novamente veio à baila, sobre a bondade de Deus. E o servo disse: um dia o Senhor terá a prova da bondade de Deus, que tudo que Deus faz é perfeito. E o rei caçoou daquele servo, não acreditou nele. Mas o que aconteceu? Enquanto eles estavam conversando, no decorrer da caçada, veio uma fera, rugindo muito alto, um leão, surgiu do nada e atacou ao rei. O servo imediatamente foi para o embate, lutou e acabou matando a fera, matou o leão, mas isso não impediu que o rei fosse machucado e, em função desses machucados, ele perdesse um dedo. O rei ficou muito aborrecido, porque ele se lembrou que o seu servo sempre dizia que tudo que Deus faz é perfeito. E para que ele aprendesse a não falar mais isso, o servo foi lançado na prisão. O rei falou: você vai ficar preso porque você só fala besteira. Vem falar de bondade de Deus e agora eu tô com um dedo a menos na mão. Estou uma pessoa imperfeita. Você vem falar que tudo que Deus faz é perfeito. E o servo foi para a prisão. E lá ficou muitos anos. Um dia, o rei estava numa caçada, numa outra ocasião, passado muitos anos. E
ele e a turma dele foi atacada por uma tribo de pessoas que ofereciam sacrifícios aos ídolos deles. E essa tribo então pegou o rei e ia sacrificá-lo. Fizeram lá o ritual e tudo estava pronto para que o rei fosse oferecido aos ídolos em sacrifício. Então, quando o rei já estava amarrado lá diante daquele totem com aquele ídolo, uma das pessoas daquela tribo olhou e falou: nossa, este homem não pode ser oferecido aos deuses. Ele é imperfeito. Falta um dedo nele. Não, nós não podemos mantê-lo aqui. Este homem não serve para o nosso intuito. E eles pegaram e soltaram o rei. E ele saiu correndo de volta para o seu palácio porque tinha sido resguardado. E aí ele se lembrou. Ele se lembrou do servo que disse que um dia ele ia se lembrar daquelas palavras e ele ia se lembrar que tudo que Deus faz é perfeito porque Deus é bom. E aí, se lembrando daquilo, o rei falou: mandem chamar o servo, tirem-no da prisão. E eles tiraram o servo da prisão. E o rei, que não era um homem mau, humildemente ele pediu perdão para o servo. Falou: olha, eu me enganei com você, eu joguei você na prisão querendo castigá-lo, né? Porque você insistia na bondade de Deus. Mas realmente eu reconheço que Deus foi bom comigo. Deus foi muito bom comigo. Aí o servo ficou muito contente. Ele falou: eu sabia que um dia o senhor iria reconhecer a bondade de Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Aí o rei falou: olha, mas eu tenho aqui no meu coração uma pergunta. Eu acho que é assim. Tudo bem, você disse que Deus é perfeito e tudo que ele faz é bom. Mas eu fico me perguntando, se Deus é bom, por que é que ele permitiu que você amargasse todos esses anos na prisão? Porque se Deus é bom, por que você ficou na prisão? Aí o servo falou: eu fiquei na prisão justamente porque Deus é bom e porque tudo que ele faz é perfeito. Porque se eu não tivesse sido lançado na prisão, eu estaria com o senhor nessa caçada. E a mim não falta nenhum dedo. E quem seria executado no seu lugar seria eu. Então, na verdade, nós dois fomos alvos da misericórdia e da bondade de Deus. Amém? Bom, irmãos, então o nosso manancial termina assim. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então é isso, independente do que aconteça, nunca se esqueça da bondade de Deus e de como Ele é o nosso refúgio. Amém? Bom, eu me despeço aqui, né, com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E me despeço com a nossa palavra de ordem, que não poderia ser outra que não. Saudades.